que venceu o Philadelphia em amistoso. Cadê? No amistoso contra o Philadelphia Union, a primeira grande chance foi dos americanos e Rossi fez uma grande defesa. Na sequência, Torres chutou e o goleiro do Fla fez mais uma bela defesa. Só que na primeira grande chance do Flamengo, o Cebolinha saiu de cara para o gol e foi derrubado pelo goleiro adversário. Pênalti. Pedro foi para a cobrança e não desperdiçou. 1-0 Fla. Cebolinha estava inspirado e levou perigo mais uma vez. Em bela jogada, partiu para cima da marcação e chutou para fora. E após tabelinha com Gerson, o camisa 11 bateu com efeito para marcar um golaço, o segundo do Flamengo. O rubro-negro ainda chegou a marcar o terceiro gol com o Gabigol, mas o árbitro anulou por impedimento. Final, Flamengo 2, Philadelphia Union 0. E do outro lado do continente, os jovens do Fla jogaram contra o Nova Iguaçu no Almeirão, na Paraíba. E quem saiu na frente foi o Laranjão da Baixada. Carlinhos avançou livre e mandou de cobertura no Matheus Cunha. Gol de placa. O empate quase veio com Peterson, mas o goleiro Fabrício fez essa grande defesa. Só que logo na sequência, Thiaguinho invadiu a área e deixou tudo igual. Final, Flamengo 1, Nova Iguaçu também 1. Nenê Casagrande, vamos falar primeiro do Flamengo que jogou com o Philadelphia, que é o Flamengo principal. O malvadão. Ah, o outro é o quê? O malvadinho. Tá bom, vamos falar então primeiro do malvadão. Que ontem não foi tão malvadinho assim, foi bonzinho, na verdade. Foi. Ô, Venê, o que você gostou? Eu queria que você falasse, obviamente, do De La Cruz, né? Vamos falar do De La Cruz. Nico, nome tá de bom. craque, Nico. Tamo junto, Nico. Mas vamos lá. Sobre o malvadão, falando sério agora, parece até discurso repetido, mas a verdade é o seguinte, o Everton Cebolinha tá jogando muita bola nesse começo de temporada. É incrível e ele é um bom exemplo para mostrar para a torcida o que é confiança em um jogador. Porque antes da chegada do Tite ele não estava confiante. Não sei qual era o motivo, não sei se era por conta dele, por conta do dia a dia do Flamengo, mas enfim, independentemente disso, quando a comissão técnica do Tite chegou, o Cebolinha se tornou um outro jogador. E de fato ele vem jogando muita bola, como ele terminou a temporada passada, ele está dando continuidade em 2024 e para mim, novamente, ele foi o melhor em campo. Não só por conta do pênalti que ele sofreu e pelo golaço que ele também marcou, mas ele também, fisicamente falando, ele está muito bem, ajudando na marcação, algo que o Tite gosta muito desse jogador que atua pela ponta. Então, de maneira positiva, eu vou votar no Cebolinha e de maneira negativa, eu acho que o Wesley precisa melhorar bastante. Ele está muito abaixo dos demais jogadores que estão no elenco do Flamengo. Infelizmente, ele não fez uma boa partida, voto nele como um destaque negativo. Acho que o Gabigol, novamente, entrou extremamente ansioso na partida, você vê isso, que ele está ansioso para poder fazer um gol. Infelizmente, por falta de sorte, ele acabou fazendo, só que estava impedido. E sobre a estreia do Nico, que estreia boa, gostosa de ver. Você vê que um jogador leve, um jogador que não sentiu o peso da camisa do Flamengo. Casado. Óbvio, casado. Se Muito vai, bem eu casado. Família maneira. Eu acho que ele é casado. Mas não tem eu jeito. também acho. Mesmo ele casado, a forma como ele joga faz você ficar apaixonado por ele. Mesmo, Porque Venê? assim, de fato é um craque. Você vê ele pegando a bola lá no setor defensivo, fazendo jogada pelo meio, abrindo nas pontas. Jogador leve, parece que ele está adaptado já, parece que ele está no Flamengo desde a temporada passada. Claro, a gente tem que levar em consideração também o adversário, que é um adversário teoricamente fácil. Mas enfim, a gente vê vários jogadores estreando em várias outras equipes contra adversários fracos e não fazendo uma estreia boa como ele fez. Então acho que é para o torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista em relação ao Nico na temporada 2024. O Nico, povo, é o De La Cruz, tá? Que o Venê vai chamar ele de Nico aqui, ó. Só tem que lembrar uma coisa. Esse aí que tocou é Vasco, tá? Esse aí que tocou é Vasco. Ô, Lucas Pedrosa. Pô, DJ Careca, parabéns, hein? Zig Boy estava lembrando aqui que a melhor fase do Cebolinha foi com o Tite. E você na seleção. E você falou assim que chega o Tite, que a chegada dele, não só tudo que ele traz, né, tecnicamente, mas também em recuperar, entre aspas, alguns jogadores. E você mesmo cita o Cebolinha. Os comentários do Venê, eles foram perfeitos, mas eu só faria um retoque. Ele não é um novo jogador. Ele voltou a ser o jogador que ele era. Junto com o Tite no Grêmio, junto com o desempenho que ele teve na Copa América, um cara que foi extremamente importante naquela edição, onde o Brasil foi campeão, e é um jogador de alto calibre, gente. É um cara que saiu daqui campeão da Libertadores, comendo a bola, ganhou a Copa do Brasil, foi pro Benfica, que é um grande time, que é um grande captador de talentos no futebol mundial. Não deu tanto certo, até por questão até de posicionamento, jogou na direita lá, enfim. Volta pro Flamengo, uma grande equipe. Com o Jorge Jesus, né? Exatamente. Volta pro Flamengo, uma grande equipe.
com um técnico que sabe exatamente as características dele. Então, o que está acontecendo? Ele está com confiança, ele está solto, desempenhando tudo que ele sabe de futebol, e eu não tenho dúvida de que hoje ele é o melhor jogador do Flamengo, um cara extremamente adaptado e titular da posição com todas as razões. O que me chama a atenção de forma positiva também é o Tite cada vez mais dando oportunidade para os garotos, dando uma oportunidade também para um Vitor Hugo voltar a ter minutos. Eu acho que isso é extremamente importante, mas volto a bater na tecla da lateral direita. O Flamengo precisa contratar um lateral direito. Não adianta. Entendo a avaliação do Tite, respeito, não sei mais de futebol do que o Tite, mas está claro que Varela e Wesley vão dar problemas para o Flamengo na temporada 2024. E se o Flamengo está indo lá na Roma contratar um lateral como Vinha, depois de ter um Ayrton Lucas que nem foi tão bem na partida, mas ter 2 laterais de calibre, por que não contratar um lateral direito para ser o titular da posição? Um cara que chegue para jogar. Eu acho que é uma detecção que o Flamengo tem que fazer e deveria ir atrás. Aliás, o assunto que se tem de lateral direito no Flamengo, o Vene Casagrande, é indo embora, né? Pois é. E aí eu queria saber, você tem 2 drones hoje, é isso? Sobre o Mateuzinho e sobre o Thiago Maia. Vamos falar do Mateuzinho, que é sobre a lateral direita que o Pedrosa acabou de abordar. É o seguinte, o Mateuzinho está treinando lá no CT do Corinthians há uma semana. Sim. E muita gente questiona, por que o Flamengo liberou, e sendo que não tem nada assinado? A verdade é o seguinte, o Flamengo negociou com o Rubão, que é o diretor do Corinthians. O Rubão acertou algo com o Flamengo. Beleza, um empréstimo sem opção de compra. Ao término do contrato, o Corinthians, se quiser comprar o jogador, pode chegar no Flamengo e negociar valores. Teria a preferência de compra. Só que quando o documento chegou no presidente do Corinthians, o Corinthians falou, eu não vou assinar, porque eu quero opção de compra, eu não vou mais aceitar esse tipo de negociação aqui no Corinthians. E o jogador está lá treinando há uma semana, aguardando a assinatura do presidente do Corinthians, e o Corinthians quer uma opção de compra avaliada em 6 milhões de euros. E o Flamengo não quer colocar a opção de compra. Dito isso, isso mostra a várzea que é o futebol brasileiro. Como é que um diretor do Corinthians negocia com o Flamengo sem antes falar com o presidente? O presidente, pelo visto, não tinha dado ok no modelo de negociação. E agora está em esse embate. O Flamengo fala o seguinte, beleza, você não quer, então devolve o jogador. E o jogador está lá treinando, inclusive apareceu com imagem de vídeo de treinamento do Corinthians com a camisa do Corinthians. Claro, tá treinando então, lá, assim, né? Nessa história toda, o jogador que não tem culpa. Na verdade, é o Corinthians, teoricamente, que deveria ter uma organização melhor internamente. Acho que isso é muito por conta do que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Não sei se o pessoal de casa acompanhou. O Lucas Veríssimo só faltava assinar, ficou enrolando o Corinthians. O Corinthians trabalhou com a palavra do jogador e do nada o jogador é vendido pelo Benfica e vai para o futebol do Catar. E aí o Corinthians fica revoltado com o empresário do jogador e o próprio jogador. Não é a primeira polêmica em torno... Quanto tempo tá? Um mês só esse novo presidente do Corinthians, ele assumiu, né? Sim. Um mês só. E quantas polêmicas que a gente já teve Várias. Torno dele? Começa com o Gabigol, depois o Moscardo, né? Com o PSG, opera, volta, não negocia, não negocia. Lucas Veríssimo e agora o Mateuzinho. Agora envolvendo um jogador do Flamengo. 4 em um mês. Pois é, envolvendo um jogador do Flamengo. Eu acho o seguinte, isso aí mostra o que é a várzea do futebol brasileiro, a forma como os clubes são... Na verdade, não são organizados, né, internamente. Entendo que é começo de gestão lá no Corinthians, mas eles precisam se organizar internamente. Enquanto isso, o Mateuzinho está lá treinando, é um jogador que, teoricamente, não vai fazer falta ao Flamengo, é a terceira opção na lateral direita. O Thiago Maia segue treinando aqui no Flamengo, o Flamengo recusou a primeira proposta do Internacional de 3 milhões de euros, e hoje... Quando eu estava vindo aqui para o programa, conversei com os empresários do jogador e eles falaram o seguinte, o Internacional falou para a gente que vai mandar uma nova oferta. Não nos valores que o Flamengo quer, de 5 milhões de euros, mas algo melhor do que foi apresentado anteriormente. Eu acho difícil o Flamengo vender esse jogador sem ter um jogador encaminhado para a mesma posição. Sabe por quê? Estamos falando de uma temporada que vai ter Copa América. Você perder Thiago Maia, você também vai perder o Pulgar. Aí, beleza, tem o Ala, tem o Vitor Hugo. E se esses jogadores se machucarem? Sim. Então, assim, o Flamengo está fazendo jogo duro muito mais por conta disso do que pelos valores, porque, teoricamente, o valor é maior até do que o Flamengo pagou para tê-lo. O Flamengo pagou 3,6 milhões de euros, isso em 2021. Teoricamente, o jogador agora está desvalorizado e o Flamengo quer um dinheiro maior do que pagou anteriormente. Tá igual uma época aí, eu não sei se ainda tá assim, você comprava um carro, usa, e agora tu vende o carro maior do que quanto tu comprou. Eu não sei, eu só ando de enquete do bicicleta. SBT Esporte, em disputa de posição no Flamengo, quem deve começar a temporada como titular? Bota lá, hashtag SBT Esportivo, é a nossa hashtag pra você falar com a gente. E @SBT Rio, assim você consegue votar no nosso Twitter, segue a gente também no nosso Instagram, @SBT Rio Oficial. Bruno Henrique é a primeira opção
e Everton Cebolinha vencendo e vencendo bem aí a segunda opção. Rapidamente, vote aí, Vene Casagrande, você vota em quem? Não tem como votar diferente disso, com todo respeito. Everton Cebolinha é o dono da posição. E você, Lucas Pedrosa? Se tem alguém que não pode sair do time hoje é o Everton É o Cebolinha. destaque do Flamengo até aqui. Agora fala do Vascão, com jogos